Deus abençoe cada um. E convido então para se colocar em pé, para lermos as Escrituras. Você abra sua Bíblia no livro de Juízes, no Velho Testamento, logo depois dos primeiros livros, escrito por Moisés, tem o livro de Josué, depois o livro de Juízes. E antes de lermos a Bíblia, nós vamos orar a Deus. Se você não achou, dá uma paradinha enquanto nós vamos orar agora. Querido e amado Deus, Pai bendito, após ter entoado esses cânticos, Senhor, nós agora queremos se aproximar, ó Pai, da mesa, onde o Senhor serve o alimento a Deus, e venha partir o pão da vida para nós uma vez mais, Pai. Ajuda teu pequeno servo que aqui está, não olha para minhas debilidades, Senhor, e minhas limitações, mas ajuda-nos, Senhor, que saiamos daqui abençoados, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos ler Juízes capítulo 17. Eu quero falar algumas coisas e vou dar um título: Os dias depois do profeta. Vamos ler esse capítulo inteiro. Juízes 17. E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: As 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa deitavas maldições, e também as disseste em meus ouvidos, eis que esse dinheiro eu o tenho. Eu o tomei. Então disse sua mãe: Bendito seja meu filho do Senhor. Quer dizer, o filho roubou o dinheiro da mãe. Esse dinheiro era produto de suas adivinhações, de suas maldições, de suas feitiçarias. Agora, isso aqui não era um acontecimento entre os filisteus, entre os midianitas, entre os bárbaros, era em Israel. E quando ele falou que, olha mãe, eu roubei aquele dinheiro que tu ganhou fazendo adivinhação, ela disse: Bendito seja meu filho do Senhor. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém sua mãe disse: Inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de sorte que agora tu tornarei a dar. Porém ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe. E sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu ao ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e de fundição. E esteve em casa de Mica. E tinha este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, ou seja, vestes sacerdotais, e consagrou a um de seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. E havia um mancebo de Belém. Então primeiramente o homem pegou então os deuses que foi feito, os ídolos, e fez umas roupas sacerdotais e consagrou um filho dele para sacerdote e fizeram uma igrejinha na casa dele. Agora vê o que acontece, versículo 7. E havia um mancebo de Belém, de Judá, da tribo de Judá, que era levita e peregrinava ali. E este homem partiu da cidade de Belém de Judá para peregrinar onde quer que achasse comodidade. Agora aparece em cena um levita,
um homem que pela descendência era um sacerdote. Ele procurava comodidade. Chegando ele, pois, à montanha de Efraim, até a casa de Mica, seguindo o seu caminho. Disse-lhe Mica: de onde vens? E ele lhe disse: sou levita. Eu sou pregador. Eu sou pastor. Sou levita de Belém de Judá, e vou peregrinar aonde quer que achar comodidade. Estou procurando um apoio aí de alguém. Então lhe disse Mica: fica comigo e sê-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 moedas de prata e vestuário e o teu sustento. E o levita entrou. E consentiu o levita em ficar com aquele homem, e este mancebo lhe foi como um de seus filhos. E consagrou Mica ao levita, e aquele mancebo lhe foi por sacerdote, e esteve em casa de Mica. Então disse Mica: agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Quer dizer, o filho perdeu o ministério, e agora esse levita ficou sacerdote da igrejinha do irmão Mica. Podem se assentar. Nós vamos falar sobre os dias depois do profeta. Porque esses dias de Juízes foram os dias depois do profeta Moisés. Foram os dias depois que Moisés, o profeta, tirou um povo do Egito e os trouxe. Esses dias dos Juízes foram dias após Deus os ter colocado na terra, Deus ter repartido a terra para eles. Agora disse no versículo 6, naqueles dias não havia rei em Israel, e cada qual fazia o que parecia direito a seus olhos. Esse povo aqui era povo da mensagem, que tinha um profeta, que era Moisés. E eles tinham as literaturas, só não as tinham como nós temos em nossas casas, mas tinham os livros que eram lidos pelos levitas, pelos sacerdotes. E esse povo tinha um ensinamento de como se comportar naquela terra, na terra da promessa. E na verdade, aqui diz, eles não tinham rei, mas eles tinham, na verdade, rei. Porque o irmão Brana pregou a mensagem, um rei rejeitado. E ele disse que quando o povo, após esses dias, depois Samuel foi rei, ou juiz, melhor dizendo, Samuel foi um dos juízes. E o povo chegou para Samuel e disse: queremos um rei. E Samuel foi orar a Deus e disse: o povo me despreza, o povo não quer mais que eu seja juiz sobre eles. E Deus disse: não, Samuel, não rejeitaram a ti, a mim eles estão rejeitando. Estão rejeitando a minha liderança. Eles querem um rei, mas eu sou o rei deles. Então o irmão Brana pregou um rei rejeitado. Eles queriam um rei, uma liderança humana. Cada um fazia o que parecia direito a seus olhos. E seguidamente no livro de Juízes, nós lemos a expressão assim: e os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor. Veja, o povo que havia vindo do Egito, o povo que havia recebido uma mensagem profética pela boca de Moisés, um povo que tinha um profeta que subiu a montanha e foi até a coluna de fogo, e ele entrou naquela nuvem, que a Bíblia diz que Moisés entrou na nuvem e recebeu as ordens de Deus e descia perante o povo e entregava a mensagem que Deus lhe entregara na montanha para o povo. Este povo agora se encontra nessa situação terrível. Cada um fazia o que parecia correto, ou certo, ou direito, ou agradável
aos seus olhos. Veja, Mica consagra seu filho e depois diz: recebi uma maior bênção, porque agora tenho um levita que buscava uma oportunidade por sacerdote em minha casa. E nós vimos uma grande confusão nesse tempo. Mesmo aqueles que eram levantados, como Sansão, ele trabalhara na vontade permissiva de Deus, porque buscou o casamento fora de Israel, muito embora Deus buscava oportunidade para destruir os filisteus, mas ele estava fora da vontade de Deus, e por estar fora da vontade de Deus, pagou com a sua vida. E nós encontramos uma confusão generalizada em Israel nos dias após o profeta. Nos dias após o Espírito Santo, Josué, os haver colocado em sua terra. Cada tribo em sua terra, Judá em sua terra, Naftali em sua terra, Manassés em sua terra, e Dan e todas as tribos, cada uma plantando uma trigo, outra cevada, outro criando gado, outro junto ao mar, e todos prosperando debaixo da mão de Deus, mas eles não ficaram com as ordens que Deus dera através do profeta. Agora, hoje, estamos vivendo esses dias, os dias após o profeta. Estamos vivendo o terceiro êxodo, quando Deus enviou um profeta e nos tirou do Egito, da denominação do mundo, e nos trouxe para uma terra boa e larga, a mensagem da hora, uma terra que mana leite e mel. E Deus, após ter tirado esse profeta, Deus coloca cada um em sua terra. Deus levanta ministérios em todas as nações, como em nosso país, e Deus distribui essa terra, e Deus coloca dons, e Deus dá provisão para cada um, e riqueza, e sustento, e através dos ensinos que Deus dera através do seu profeta, Ele colocou as famílias em ordem, os casais em ordem, os jovens em ordem, as igrejas em ordem, os ministros, a vestimenta desse povo. Veja, lá foi um tipo, hoje é a realidade, porque nós não seremos tipo para ninguém. A noiva não é sombra para ninguém, não é tipo para ninguém. Tudo o que ocorreu no passado foi sombra, foi tipo, mas agora chegamos à realidade. Não seremos exemplo, sombra, tipo para ninguém. Agora tudo que Deus fizera através de tipos e quadros, e festas, e casamentos, e tudo que acontecera na Bíblia, tudo se cumpre agora, porque é o ápice de todas as coisas, e nesse tempo nós temos condições de estar em ordem nessa terra. Não era para haver confusão no meio desse povo, mas agora, se a sombra projetou algo, é impossível você ver a sombra de um cavalo sendo projetado na esquina e você esperar encontrar um cachorro. Não, porque a sombra falou que vinha um animal de grande porte, um animal de força. E se estamos olhando para a sombra e vendo essas coisas que aconteceram lá atrás, no tempo da sombra, por que ficar decepcionado com algumas coisas que vimos no meio da mensagem? O quadro repete-se. Estamos vivendo nos dias após o profeta. Nos dias após o profeta ser tirado de cena, e Josué, o Espírito Santo, coloca esse povo na terra. Amém? Agora, assim como eles, Deus é nosso rei. Sim. Disse o profeta, ele não assume agora seu ministério de filho de Davi. Isso é para o milênio. Mas, no entanto, ele é rei dos santos hoje. No momento, seu reino está estabelecido em nossos corações. É um reino espiritual, então temos um rei. Então temos uma liderança.
eu já ouvi alguns falarem assim, porque nos ouvem pregar que a 7ª era terminou, e que estamos no 8º dia, e que estamos numa nova dispensação, na era da noiva, na era do ajuntamento para o rapto, são expressões do irmão Brana, na era do grão, na era do Filho do Homem, na era da palavra. Então, se existe uma 8ª era, é uma 8ª era no sentido de voltar à era efesiana mais uma vez, porque somos os efésios desta era final. Agora, não é uma 8ª era da igreja, é o dia da saída de dentro da escuridão de Laodiceia. Sai dela, povo meu. Para onde fomos? Para o 8º dia, para o dia da santa convocação, que nos remete ao primeiro novamente, a igreja efesiana, amém? Mas eu ouvi alguns dizerem assim, então se existe uma 8ª era, então tem que ter um 8º mensageiro. E eu digo, e tem. O 8º mensageiro é Cristo, é o Filho do Homem, é Ele mesmo o Verbo, na sua plenitude agora. Porque a esposa e o esposo dizem, vem. Então nós temos um rei. Sim, ele é rei dos santos. Ele governa sobre nós e em nós. Agora, quantos, mesmo dentro da mensagem, anseiam, necessitam, precisam de uma liderança humana? Querem uma liderança humana? Foi o que Israel disse nos dias após a mensagem do profeta. Queremos um rei. Rejeitaram o rei dos reis. Então precisam de uma liderança humana. Então se levanta homens. E como aqui no Brasil há uma profecia dizendo ao meu servo do Brasil, e eu conheço uns 5 que se apossaram desse título, servo do Brasil, porque é uma tendência do homem querer liderar, e é uma tendência dos outros homens querer ser liderados. Mas é claro, ele nos constituiu ovelhas, mas disse o profeta, nunca tomem a liderança humana após a minha partida. O líder é o Espírito Santo, ele é o nosso guia. Aleluia. É claro que ele usa homens, mas ministérios locais, porque agora é um corpo, é uma noiva. Graças a Deus. Então o irmão Brana diz que a noiva, ela é arrebatada no meio de uma grande confusão. Porque as pessoas às vezes dizem assim, meu Deus, mas que grande confusão que está no meio da mensagem. E é verdade, nunca houve confusão tal como está havendo agora. Porque é um tempo de confusão, porque a Bíblia diz que seria um tempo de confusão. Seria um tempo onde realmente cada um, disse o profeta, mostraria suas cores. Na hora da necessidade, na hora da crise, foi quando Judas mostrou suas cores. Foi quando ele mostrou o que estava por dentro. E é o momento que cada um mostre o que está por dentro. Cada um se identifique-se com a palavra, ou então vire suas costas, como aqueles 70 ministros abandonaram Jesus, como depois Judas deixou Jesus. A noiva, ela é tirada do meio de uma grande confusão, porque agora é o tempo da Babilônia mais uma vez. E por que lá na Bíblia, quando aqueles homens decidiram após o dilúvio, decidiram construir uma cidade e uma torre, para com essa torre chegar no céu. E Deus se preocupou tanto com a torre deles, de tijolo, de pedra, porque eles iam conseguir mesmo chegar no céu com a torre. Aí chegavam logo ali em cima, morriam sem ar. Não há oxigênio ali em cima. Que torre é essa? O irmão Brana fala na mensagem Torre de Babel, do avanço tecnológico, que Deus teve que segurar o homem,
E foi dito a Daniel: nos últimos dias, Daniel, a ciência se multiplicará. Eu nunca compreendi como que o irmão Branham poderia dizer que no tempo de Noé a ciência era mais avançada que hoje. E existem achados arqueológicos e marcas em pedras e inscrições inexplicáveis. Então, a ciência diz que foram extraterrestres, porque o homem da caverna, entalhando na pedra um astronauta, de onde ele tirou aquela ideia? E coisas inexplicáveis, e pirâmides que foram construídas, que hoje não tem condições de construir, e grandes monumentos, porque a ciência era avançada. Mas cada vez que a ciência avança, Deus segura o homem, Deus detém o homem, porque lá em Gênesis, Deus desce para ver a cidade e a torre, que eles queriam alcançar o céu, e o céu não é aí para cima. Deus não ia se preocupar com eles amontoando tijolo e querer chegar no céu. O céu é uma dimensão. E quando Deus viu a torre que eles estavam fazendo, o avanço tecnológico, porque eram todos de uma mesma língua, Deus disse: vou confundir a língua deles, porque senão não haverá restrição para aquilo que eles intentarem fazer. Eles conseguiriam o que a ciência está conseguindo hoje, romper dimensões. E disse o irmão Branham em algumas mensagens, ele disse: a ciência não olha para trás, a ciência olha sempre para frente. Ele disse: os pregadores que olham para trás, os pregadores com a sabedoria de Deus não deveriam olhar para trás e dizer: vamos ver o que Moody disse sobre o assunto, vamos ver o que Lutero falou sobre o assunto, vamos ver o que Wesley falou sobre o assunto. Tudo bem, eles falaram com a luz, com o conhecimento, com o avanço que eles tinham no dia. Disse o irmão Branham: vamos olhar para frente. Não fique dirigindo olhando no retrovisor. Ele disse: corre, pregador, corre, pregador. Ele disse: a ciência não olha para trás. A ciência não olha o que o homem disse há alguns anos atrás, dizendo que se um carro atingisse uma velocidade incrível de 60 km por hora, ele se desgrudaria do chão. Hoje eles vão a quanto? 300 por hora ou mais. E eles ficam grudados no chão. Porque eles não olham para o que o grande fulano de tal disse lá atrás. Eles olham para frente. Disse o irmão Branham: corre, pregador, corre. A ciência vai descobrir Deus antes de vocês. O irmão Branham chegou a dizer sobre o homem da foto, o linguarudo, aquele Einstein, Albert Einstein. O irmão Branham disse assim: eu ouvi o depoimento daquele homem, e ele descobriu algo, e ele lutou sua vida inteira para provar algo. Se ele tivesse dado a interpretação, se ele tivesse olhado pela Bíblia, dado uma interpretação espiritual à sua descoberta científica, ele nos deixaria um grande legado. A descoberta de um homem cientista, que eu não consigo entender, porque eu não estudei tais coisas, o que ele descobriu. A lei de não sei o que com não sei o que. E ele chegou a ultrapassar, a desfazer o conhecimento de Isaac Newton, que era tido... O que ele descobriu? A teoria da relatividade, que eu também não sei explicar. Eu disse, irmão Branham, se ele fosse, em outras palavras, alguém que olhasse pelas lunetas da revelação, ele nos mostraria algo muito grande. Agora disse o profeta: pregador, vocês ficam olhando para trás.
Deus está indo à frente, Deus está avançando. Porque o caminho do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Veja, irmãos, quando Deus levantou Lutero, e Lutero captou algo de Deus, e Lutero foi com aquilo, o justo viverá da fé, e Lutero revolucionou o mundo com aquilo, e trouxe a Alemanha inteira em torno dele. E quando outros captaram a mensagem que Lutero entregava, que não era a igreja romana que perdoava pecados, nem o Papa, não era ela que abria a porta do céu para ninguém, mas que o justo vive da fé. Quando eles descobriram isso, eles começaram a compor hinos e cantar coisas concernentes àquilo. Porque aquilo estava fazendo parte da vida deles. E mesmo que Roma os ameaçava, eles cantavam: castelo forte é o nosso Deus. Se temos que perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos a seu reino. Quando John Wesley veio com a mensagem de santificação, os verdadeiros metodistas, com aquela unção de santificação sobre eles, começaram a compor hinos sobre o sangue, sobre a cruz, sobre a santidade, porque aquela era a mensagem que eles estavam vivendo. Quando veio o derramamento dos dons, eles aboliram os inários, porque eles criam que tudo que fosse feito em um culto tinha que ser diretamente de Deus. Um pregador não levava anotações para o púlpito. Um pregador não pensava o que pregar. Então ele vinha para o púlpito e Deus enchia a boca dele e ele falava. Por isso eles ficaram tanto na dependência de profecia, que Deus vai falar, nessa noite Deus vai falar, Deus vai falar. E o diabo vinha pelo mesmo canal e falava, e eles não iam na Bíblia ver se aquilo era certo ou não. Por isso se meteram onde estão hoje. Mas o que fizeram os pentecostais? Com a unção do dia, começaram a compor corinhos. Sai, 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 todo o poder das trevas. Sai, 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 mas a minha fé não leva. E manda fogo, Senhor, e manda fogo, Senhor, e manda fogo, Senhor. Foi a unção do dia. Agora Deus envia um profeta. E esse profeta, nos 3 últimos anos de seu ministério, exerce a manifestação do Filho do Homem na terra, e os 7 selos são abertos, e a maior mensagem que já pisou na face da terra é aberta para a igreja. Porque diz o profeta, nunca houve tal ministério desde Enoque até agora, porque esse ministério tem necessariamente em si o ministério da pedra de coroa. Mensagem das eras. E agora nós caminhamos um tempo nos rudimentos da mensagem. Mas um dia nós captamos a mensagem. Nós crescemos um pouco. E havia um irmão maior. E seus irmãos eram todos pequeninos. E aquele irmão mais velho olhava no olho mágico da porta. E os maninhos ficavam tudo... O que você está vendo, mano? O que você está vendo? Eu estou vendo o poderoso Deus desvelando perante nós. Eu estou vendo aquele que é maior que Salomão, ele está aqui. Eu sei que vocês não estão entendendo, vocês são muito pequenos agora, mas vocês vão crescer. E um dia, seus irmãos cresceram, e foram no mesmo olho mágico da revelação, com as lentes da abertura do 7º selo, e começamos a ver tudo que nosso irmão mais velho viu. Aleluia! E quando nós vimos, começamos a compor hinos e a cantar hinos concernente a essas coisas. Porque não há outro povo que vai cantar tais letras de hino. Nunca foi cantado sobre selos, sobre trovões, sobre teofania, sobre a mensagem. O máximo que tínhamos era a dupla caipira cantando o hininho da cabana. Hino da mensagem
era a cabana de pau a pique do nascimento de Malaquias 4, do profeta. Era só o que tínhamos. Não havia inspiração para compor, para extrair o que hoje estamos cantando. O que hoje você se alegra quando você canta, somos os Efésios da era final. Deus tem nos revelado os segredos da sua palavra. A noiva é a voz final. Tem se voltado ao oeste. Por que tem se voltado ao oeste? O olho mágico estava olhando para o oeste. Aleluia. Graças a Deus. Agora veja. Essas coisas. Nós estamos olhando para frente. Quando Deus desceu lá, a cidade não se chamava Babel. Eles moravam em uma terra, viviam numa terra. Após o dilúvio, se reuniram em uma terra. E grande quantidade de povos já existentes sobre a terra. E eles começaram a construir a cidade. E uma torre. E disseram, vamos chegar no céu com essa torre. E Deus se preocupou com essa torre. E disse, vou ter que impedir isso. Porque senão não haverá restrição para aquilo que eles intentarem fazer. E Deus veio e trouxe uma confusão de línguas no meio deles. Por isso se chamou o lugar Babel, que quer dizer confusão. Depois, no meio da Bíblia, aparece a babilônica gentílica. Também uma língua estranha aparece na parede. Mene, mene, tekel, farsim. Ninguém entendia aquela língua estranha, aquela mensagem diferente. Somente o profeta Daniel pôde dar a interpretação daquilo que era tão estranho para todos. E agora, nós estamos mais uma vez em Babilônia, no tempo da Babilônia, a Babilônia espiritual, mundana, a Babilônia que matou os cristãos, porque a voz de Apocalipse 18, versículo 4, disse, sai dela, povo meu, sai da Babilônia, saia da confusão, sair da Babilônia, porque há uma grande confusão generalizada no mundo, em todos os lugares, e a mensagem não ficaria isenta desta confusão, porque como vimos aqui nos dias após o profeta, cada um fazia o que parecia direito a seus olhos, o que parecia correto a seus olhos. Agora, o irmão Branham diz que línguas estranhas sempre é um sinal de morte. Não é um sinal de bênção. Quando a igreja primitiva falou em línguas, logo depois veio juízo sobre Israel. Quando apareceram as línguas estranhas no palácio, logo depois veio juízo sobre a Babilônia. Quando os homens não se entenderam mais lá em Babel, então eles foram espalhados sobre a terra. Sempre vem juízo após as línguas. Agora também, irmãos, a Bíblia diz que os filhos de Deus falariam novas línguas. E nós cremos no dom, no verdadeiro dom de falar em línguas, se existe a interpretação, disse Paulo. Caso contrário, que a pessoa cale-se. Agora, por que não vemos isso acontecendo, ou não vimos isso acontecendo em nosso meio na mensagem? Porque o falar em línguas, o correto dom de falar em línguas, com a interpretação, é um dos dons da igreja. Mas é um dos menores dons. O maior dom é o dom da sabedoria, o dom da ciência, o dom da palavra. A Bíblia revelada para nós, ela tem nos dito todas as coisas. Não que Deus não possa usar mais, porém a sua forma principal, primária de falar é através de profeta. E Deus tem falado através de profeta. Mesmo que para muitos também é uma língua desconhecida. E falarão novas línguas.
línguas desconhecidas, como diz o poeta, selos, trovões, teofanias, o mundo não entende, porque falamos de uma língua desconhecida. O lamentável é que essa língua desconhecida também está sendo no meio de um povo chamado povo da mensagem, onde na maioria das igrejas, se falar em filho do homem, em teofania, em sétimo selo, as pessoas acham que está sendo citada uma doutrina falsa, um ismo, e se escandalizam, e traz um esfriamento no povo, porque essas coisas até agora foi motivo de combate, de luta, e somente usam para desfazer, ao contrário de tentar ensinar o povo, pelo menos da maneira que compreendem. Mas foi usado para combater. Mas o sétimo selo, ele estava fechado para nós. O sétimo selo não era compreendido, diz o Mombrana. Cada vez que um selo se abre, uma guerra é declarada. Uma guerra espiritual é declarada cada vez que um selo se abre. O primeiro selo se abriu lá atrás, o cavalo branco, o engano no meio da igreja. É claro que ele só foi declarado, revelado ser o primeiro selo agora. Mas o primeiro selo aconteceu lá na era primitiva. Cada vez que um selo se abriu, uma guerra espiritual foi travada. E o sétimo selo estava fechado para nós. E quando o sétimo selo se abriu diante de nossos olhos, mesmo que estava ali na mensagem, mesmo que o profeta disse na mensagem o sétimo selo, eu sei onde está o segredo, está ali em Apocalipse 10, bem de trás desses 7 trovões ribombandos consecutivamente. Então, quando o sétimo selo se abriu para nós, uma guerra foi declarada. E essa guerra atingiu famílias, atingiu igrejas, atingiu ministérios, atingiu casais. Porque toda a escritura tem duplo sentido, diz o profeta. Ele não disse algumas escrituras, mas toda escritura tem duplo sentido. E a Bíblia diz que um será tomado, o outro será deixado. Estarão 2 no campo, um será tomado, o outro será deixado. 2 no campo, 2 pastoreando, 2 amigos, 2 companheiros, trabalhando junto. Um é tomado, o outro é deixado. É claro que isso se cumpre também no rapto, porque toda escritura tem duplo sentido. Agora o selo, nós ouvíamos falar sobre o sétimo selo. Ouvi, mas agora vejo. Ele estava aberto o tempo todo, mas nós não víamos o sétimo selo aberto. Mas um dia começou a clarear para nós. O que é o sétimo selo? O sétimo selo é a segunda vinda de Cristo. O sétimo selo é Jesus. O sétimo selo é Ele. E o sétimo selo, quando o irmão Branda pregou Deus escondido e revelado em simplicidade, ele estava falando do sétimo selo. Porque é o sétimo selo acontecendo na terra que abriu os 6 primeiros selos. Porque o único digno de abrir os selos era o Cordeiro, era Jesus. Não foi o William Branham que abriu os selos, não. João disse que não havia ninguém digno. E agora nós vimos o sétimo selo aberto. O sétimo selo iniciou em 28 de fevereiro de 1963. Quando aqueles 7 anjos desceram e formaram aquela nuvem. Era o mesmo Senhor descendo do céu com alarido. O mesmo Senhor que subiu numa nuvem, desce numa nuvem. E ele vem e usa o vaso que está na terra para abrir o livro. Aleluia! O sétimo selo iniciou.
está acontecendo e vai culminar no arrebatamento da igreja. Porque o sétimo selo, ele se desenvolve em 3 partes. Agora, quando isso se abriu para nós, uma guerra foi declarada. E eu estou falando essas coisas, porque, às vezes, alguém pode estar um pouco, talvez até desiludido, confundido, perplexo, surpreendido, e me falta expressões. Por que que essas coisas acontecem? Por que que temos lutas no nosso meio? Será que não vão todos morar no mesmo céu? Todos da mensagem? Não. Ah, só vai o pessoal da terceira puxada. Eu não faço parte de grupo da terceira puxada. Grupo denominado da terceira puxada. Se existe alguém levantando essa bandeira, também é um espírito denominacional. Porque a terceira puxada é uma vida interior. A terceira puxada é Cristo em ação. É Cristo se revelando, porque a terceira puxada é a abertura da palavra. E a palavra é Cristo. Amém? Agora veja, lá no livro de Juízes, em meio a toda aquela confusão, em meio a todo aquele movimento que cada um fazia, o que parecia direito aos seus olhos, onde cada um fazia o que bem lhe agradava, um se unia ao movimento tal, o outro, eu vou traduzir mensagens, e o outro, eu vou traduzir mais que ele, e o outro fazia isso, e fazia aquilo outro. No meio de tudo aquilo, algo está acontecendo. Algo acontece. Alheio à confusão. Alheio a todo burburinho, a todo barulho. Porque, como diz uma expressão, enquanto a cachorrada late, a carruagem passa. Abra sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 1. E leia as primeiras frases do primeiro versículo. E o primeiro que descobrir que tempo era esse, fale bem alto. Se era o tempo do profeta Jeremias, se era o tempo de Moisés, se era o tempo de Isaías. Que tempo era esse quando Ruth, a moabita, chega com sua sogra Noemi, lá em Israel? Ruth, capítulo 1, fica entre Gênesis e Apocalipse. Capítulo 1, versículo 1. Não, você vai ter que descobrir e me dizer que tempo era esse. Alguém diz para mim, que tempo era esse que está acontecendo um casamento em Israel? Um casamento que seria um tipo do que aconteceria hoje. Que tempo é esse? Alguém descobriu já? Você está perguntando para mim? Alguém lê então. Não, sim, mas... Aí, vamos ler ali. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, era justamente o tempo da confusão estabelecida. Era justamente o tempo quando cada um fazia como bem entendia. Então, o que você vê de errado na mensagem, não tem nada fora do lugar. Agora saiba, no meio de confusão, no meio de cada um fazendo como quer, há um casamento acontecendo. Aleluia! E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, e segue a narrativa da história, Ruth,
a moabita, a estrangeira, a que chegou de fora, ela não deu a mínima para a confusão de Israel. Ela só tinha olhos para Boaz. Era o seu remidor, o seu redentor. Se você está olhando para Boaz, o homem poderoso que veio de Judá, o homem rico, dono de todas aquelas fazendas, um homem que ela olhou para ele e se apaixonou por ele, um homem que perguntou para aquele servo que estava colocado sobre os demais servos, quem é aquela mulher ali? Aquela moça, aquela dama bela, aquela ali, patrão, aquela é Ruth, a moabita. Aleluia! E seu antigo marido havia morrido. O mundo havia morrido para ela. A denominação havia morrido para ela. Maalon era o nome dele, que quer dizer fraco, que quer dizer doente. Mesmo que ela se casou com Maalon, ele nunca colocou semente nela. Mesmo que você um dia foi casado com o mundo, esteve numa denominação, aquela semente na verdade nunca germinou em você. E você veio para um lugar onde havia colheita, onde havia trigo, onde havia fartura, e havia confusão por fora. Você chegou nesse tempo, irmão Heraldo, irmã Céia. Chegaram nesse tempo. Mas em meio a muitas coisas que está acontecendo neste mundo, em todos os lugares, há um casamento sucedendo. Aleluia, porque Boaz casa-se com Ruth naquele tempo. E Boaz chama Ruth e diz assim: filha minha, senta-te aqui. E era hora de comer, era hora de lanchar. A primeira conversa que os dois tiveram. E diz a Bíblia que Boaz disse assim: pega do teu pão e molha aqui no meu vinho. Eu vou colocar um pouco de revelação no pão que tu tens. Molha o teu bocado aqui no meu vinho, assenta-te ao meu lado. Aleluia. É na hora de comer que muitos se declaram quem é. Porque Judas também, Jesus disse, aquele que meter o pão comigo, que molhar o seu bocado no vinho, na hora da ceia, aquele vai me trair. E quando Judas colocou o pão no vinho, e era o costume deles fazer assim, sem querer aquela cena aconteceu, denunciando que ele era o que traíra Jesus. Ele era aquele que entregou Jesus. Então muitos caminham com Jesus, caminham com a mensagem, mas chega na hora de se assentar ao lado dele e molhar o pão no amargo vinho da revelação. Aí não aceitam mais. Mas nós nos assentamos ao lado de Boaz. Você sabe que o irmão Brana pregou uma mensagem intitulada Pondo-nos ao lado de Jesus. Nos assentamos ao lado de Boaz, apaixonados por ele. Quando esta revelação brilhou em minha mente, eu me apaixonei por Cristo. Aleluia! E nós só temos olhos para isso. Porque vimos que havia um homem poderoso que podia nos redimir, nos levar de volta à nossa herança. Agora, irmãos, alguns dias antes do rapto, os mortos ressuscitarão primeiro. Porque a Bíblia diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos, para então encontrar com o Senhor nos ares, dimensões, porque Jesus nunca vai aparecer nessas nuvens. Essa parte da Escritura já se cumpriu. Ele já apareceu de uma forma teofânica,
Nosso encontro com Ele nos ares é entre as dimensões. É quando estivermos em nosso corpo glorificado e o contemplarmos em um corpo glorificado. E Jesus só pisa na terra em seu corpo físico por ocasião do milênio. Quando Ele vier para tratar com os 144 mil, e eles vão olhar para as feridas, eles vão reconhecer Cristo como nós reconhecemos, através da palavra. Através da abertura da palavra para eles, através de Moisés e Elias. Porque você acha que Jesus fisicamente vai descer em Jerusalém durante a grande tribulação e aparecer para os 144 mil num corpo físico? Não, Ele não pisa nessa terra suja com o pecado, somente por ocasião do milênio. Para Ele vir aqui, Ele usou meios, maneiras. Amém? Agora, antes do rapto, os mortos ressuscitam. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Na ressurreição, houve um grande tremor de terra. Sempre há um tremor de terra quando algo acontece. E em Apocalipse 18, porque estamos falando que a noiva será tirada em meio a uma grande confusão. E vimos o mundo entrando cada dia em confusão. Cada dia entrando num caos. Confusão em todos os lugares. Confusão na política. Confusão entre as nações. Muito embora o intento seja por paz. Mas a Bíblia diz, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. É o que disse Paulo. Apocalipse 18 fala da destruição da Babilônia. Já pregamos algumas vezes aqui. E diz o irmão Brana, quando lemos no versículo 17, e todo piloto, e todo que navega em naus, e todo marinheiro, e todos que negociam no mar, se puseram de longe, e vendo a fumaça do seu incêndio, clamaram, dizendo, que cidade é semelhante a esta grande cidade? O irmão Green disse que estava lendo a Bíblia para o irmão Brana. E ele fez essa leitura, o irmão Brana fez uma pausa. E ele disse, é fumaça atômica. A Rússia lançará uma bomba sobre o Vaticano. A Rússia romperá o pacto que as nações estão fazendo. Está estampado nos G1s de noticiário a ida do Papa agora em Israel. E eles estão clamando por paz. E vendo a fumaça do seu incêndio, fumaça atômica, dizendo que cidade é semelhante a esta grande cidade, e lançarão pó sobre as suas cabeças, e clamarão, chorando e lamentando, e dizendo, ai, ai daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. Versículo 21. E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó, e lançou-a no mar, dizendo, com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. O irmão Green disse, o irmão Brana fez outra pausa, e disse, você vê, irmão Green, as duas Babilônias? Uma Babilônia destruída com fogo atômico, com bomba atômica, e a outra Babilônia é afundada no mar. Los Angeles. E quando Los Angeles for para o fundo do mar, uma extensão de terra de 2.000 quilômetros e meio, por 500 quilômetros de largura, cairá no profundo do oceano, a uma profundidade terrível, e lançará uma onda tão grande, e inundará os continentes na terra.
E as ondas, disse o profeta, chegarão até metade dos Estados Unidos, na cidade de Salton. Ó Los Angeles! Cada vez que Elohim se faz carne na terra, uma cidade marítima é condenada, devido ao pecado. Quando Elohim se fez carne e foi na tenda de Abraão, Sodoma e as cidades adjacentes foram para o fundo do Mar Morto, após sofrer abalo de fogo sobre elas. Quando Jesus Cristo, o Verbo feito carne, esteve aqui, ele falou: Cafarnaum, Cafarnaum, se em Sodoma houvesse operado os milagres que se fizeram em ti, eles se arrependeriam. E ela foi para o fundo do mar. E mais uma vez, Elohim se faz carne na terra. Enquanto o profeta pregava a mensagem escolhendo uma noiva, uma profecia sai. Ó Los Angeles, tu que te chamas cidade dos anjos, tu que leva toda a tua podridão de moda para o mundo inteiro, e tu com teus grandes edifícios, e tuas igrejas finas com seus campanários formosos, tu irás para o fundo do mar. Há uma fenda agora debaixo de ti. A fenda de Santo André, onde as placas tectônicas batem palmas. E quando o mar bateu palma, num dia desses, uma terrível onda se fez e entrou naqueles países lá do Oriente e inundou aquelas ilhas e devastou todas aquelas cidades. Um simples tremor de terra lá no fundo do oceano causou tudo aquilo no Japão, na Indonésia, um pouco antes. Imagine você, um pedaço de terra que vai daqui a Palmas, em Tocantins, acima da metade do Brasil, 2.500 quilômetros de extensão, por 500 quilômetros de largura, está como um favo de mel, está corroída debaixo dela, e um dia acontecerá um grande tremor de terra. Estava irmão Branham na montanha com alguns irmãos, e cada vez que Deus faz alguma coisa na terra, Deus declara aquilo para o seu profeta. Porque o Senhor Jeová não faz coisa alguma sem antes ter revelado o seu segredo a seus servos, os profetas. Ezequiel pega um cinto, ou Jeremias, enterra esse cinto, um cinto novo, enterra esse cinto. Deixa tantos dias, tantos meses enterrado. Vai lá, desenterra o cinto e usa. Estava todo velho, corroído. Assim ficará Israel. Deus sempre faz suas coisas, seus programas, cumpre sua palavra e mostra primeiro aos seus servos, os profetas. Disse ao profeta: pegue uma pedra, jogue para cima. E aconteceu 3 explosões. Bum, bum e bum. E cortou a copa das árvores, e as pedras rolaram por ali. 3 terremotos aconteceriam. Um aconteceu no Alasca, outro aconteceu em Salto ou São Francisco, algo assim. Cada um deles por ocasião de Sexta-feira Santa. Falta o último terremoto, o Big, o grande, afundará Los Angeles. Abalará o mundo inteiro. Num dia desses acontecerá. Um grande tremor de terra, disse o profeta. Deus está advertindo de um grande tremor de terra, que abalará o mundo inteiro. Uma grande confusão acontecerá no mundo. Mas, enquanto esse grande terremoto acontece, os mortos ressuscitam. O 6º selo, ou a grande tribulação, que é o ápice, que é o clímax final do 6º selo,
ele inicia com um grande tremor de terra. Porque você vê em Apocalipse, quando abriu o sexto selo, houve um grande tremor de terra. O grande tremor de terra que inaugura a grande tribulação é o grande tremor de terra que afunda Los Angeles no Oceano Pacífico. Que nossas cidades marítimas sentirão, que o mundo inteiro sentirá, que o monte em Jerusalém será partido em duas partes. O mundo inteiro tremerá. Então começa a terra a entrar num caos tremendo de destruição. Mas no meio desta grande confusão, e os canais de televisão, assim como filmarão a queima da grande Babilônia espiritual, filmarão a queima da grande Babilônia Los Angeles, a cidade da moda, a cidade onde está Hollywood, o quartel-general de Satanás, disse o profeta, onde há a grande aglomeração de demônios que agem sobre a vida das pessoas, de onde eles lançam as drogas, de onde saiu a cocaína, a heroína, de onde saiu toda a podridão, toda a moda que vem da quinta dimensão, para se incorporar na terra, passa pelos corredores de Los Angeles. Disse o profeta: filhos de Deus, fujam daqui, saiam desses lugares. O mais incrível é que há pessoas que dizem que creem no profeta e que são da mensagem, que moram em Los Angeles. A Bíblia diz que Deus enviou 2 anjos para a casa de Ló, em Sodoma. E Ló sabia que eram anjos de Deus. E eles diziam: foge, Ló. Isso aqui vai pegar fogo. E diz a Bíblia, e Ló se demorava. E Ló se demorava. E eles pegaram Ló pelo braço: vamos, rapaz! Isso aqui vai derreter tudo que há aqui. Disse Pedro que os elementos ardendo se desfarão. Não ficará nada de pé. 3 anos e meio de grande tribulação. Veja o que acontecerá: um grande tremor de terra. Moisés e Elias, em pleno ministério, eles inauguram a grande tribulação e chamam sobre a terra, porque assim como Moisés chamou as pragas no Egito, assim como Elias travou o céu para que não chovesse, eles farão seus ministérios se repetirem sobre a terra. E eles clamarão juízo sobre essa terra. Executarão as coisas que já estão escritas na Bíblia. Porque Deus não faz nada sem a boca de um profeta. Desde o início da Bíblia está escrito que haveria um rapto, que haveria um arrebatamento. Jesus, quando esteve aqui, em sua primeira vinda, ele falou mais da sua segunda vinda do que da primeira. Ele ficava falando de nós. E ele não falava daqueles dias, ele falava de nós. E por toda a Bíblia está mostrado em tipos e em quadros o dia do arrebatamento. Mas o irmão Branham, na mensagem, o rapto, ele teve que dizer: ah, é assim, diz o Senhor, haverá um rapto, haverá uma noiva. Porque a palavra tinha que ser pronunciada. Deus chamou Moisés na montanha e disse: Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo, vou libertá-los, vou tirá-los do Egito, desce lá e tira eles. Porém Moisés tinha que ir todos os dias diante de Faraó e dizer: assim diz o Senhor, liberta o meu povo. Virava as costas, Faraó ficava rindo dele. No outro dia de manhã ele estava lá: assim diz o Senhor, liberta o meu povo. Virava as costas, Faraó ria dele. Mas aquela palavra tinha poder. Aquela palavra foi pondo pressão,
foi pondo pressão. Nunca na mensagem se pregou tanto sobre rapto. Nunca na mensagem se pregou tanto sobre teofania, sobre novo corpo, sobre ir embora. É porque tem chegado a hora. A confusão está estabelecida, mas há um casamento acontecendo. Há uma pequena dama indo aos pés de Boaz. No tempo da colheita, onde os grãos eram amontoados. E era costume em Israel, os homens dormirem, quando o trigo era colhido, dormirem ao pé da colheita. E Ruth foi, e sua sogra, Noemi, orientou: tens que ver onde ele vai se deitar. Não vá te deitar no pé do mensageiro. Não vá te deitar no pé do chefe dos segadores. Porque havia um chefe dos segadores. Havia Billy Graham, que está muito mal de saúde, Billy Graham. 95 anos de idade. Eu não posso esquecer disso, deixa eu inserir isso aqui. 2 anjos foram enviados a Sodoma, com a mensagem de cegueira, para tirar de lá somente Ló, somente a virginécia, alguns que estiverem lá. Mas o grupo eleito estava lá com Elohim em carne, lá na montanha. Aqueles 2 anjos que foram a Sodoma, diz o irmão Brana, é Billy Graham e Oral Roberts, enviado ao mundo pentecostal, ao mundo denominacional. O fogo não cairia em Sodoma sem que os anjos saíssem de Sodoma. Oral Roberts morreu esses dias. Billy Graham está passando mal. Os anjos enviados a Sodoma estão saindo de Sodoma. É hora que o fogo desça. Porque Elohim já se fez carne e já apareceu para o grupo eleito. E Elohim disse para Abraão: Abraão, eu visitarei Sara. Vai demorar um tempo, segundo o tempo da vida. Eu visitarei Sara. E ela terá um filho. E você passa o capítulo e a Bíblia diz: e Deus prometeu o que cumprira. E visitou o Senhor Jeová a Sara. E ela teve um filho. Quando Elohim se fez carne, Sara estava na incredulidade. Ela não aceitou. Ela era Sarai, que quer dizer desprezo. Mas a palavra profética já chamou ela de Sara. Ela rindo de Deus. Isso aí se cumprir em mim? Porque Sara riu? Ela na incredulidade. Mas eu visitarei Sara, a princesa. Por isso o profeta pregava: noiva querida, noiva tirada da palavra. E nós tudo na incredulidade ainda. Mas um dia o Senhor visitou Sara. E quando o Senhor visitou Sara na Bíblia, ela não viu nuvem, ela não viu coluna de fogo, ela não viu torvelinho, ela não viu nada. Simplesmente algo mudou aqui dentro. Ela teve prazer com seu Senhor, prazer com a mensagem da hora. E ela engravidou do seu Senhor. Visitou o Senhor Sara? Visitou o Senhor a igreja? Aleluia. Agora onde é que eu fui bater? Eu estava em algum lugar. Quando falei de Billy Graham. Quando eu falei dos 2 anjos, eu estava em algum lugar. Obrigado, irmã. Noemi disse para Ruth: olha, tens que olhar onde o teu remidor vai se deitar. Porque eles não podem ver mulher ali. Não é lugar para estar uma mulher.
A hora que porque eles vão beber vinho, eles vão se alegrar, e depois eles vão dormir ali ao pé do trigo. E tu olha onde Boaz, teu remidor, se deitar, e tu te deita ao pé dele, então ele saberá o que fazer. E ela foi e viu exatamente onde Boaz se deitaria. Não William Branham, não é a mensagem de William Branham, não é a revelação de William Branham. Não estamos deitados ao pé de William Branham. Estamos deitados ao pé daquele que William Branham nos apresentou. O homem poderoso de Belém, Boaz, o dono de toda a lavoura. Ela foi e se deitou ao pé dele. Ele disse: quem está aí? É Ruth, a Moabita. Redime minha vida, muda minha situação. Então ele disse: amanhã mesmo, eu cuidarei de todos os detalhes para te redimir e te tomarei por mulher. Aleluia, graças a Deus. Então o mundo terá esta grande confusão, este grande tremor de terra acontecerá. Mas algo está acontecendo no meio desta grande confusão. Uma grande confusão, um grande caos. Um terremoto de uma proporção nunca vista antes. A noiva será arrebatada nesse tempo. Os mortos ressuscitarão. E como eu estava falando, os canais de televisão, a CNN, a Globo News, a Band News, estará dando plantão após plantão das catástrofes mundiais e mostrando. E no meio desse barulho todo, uma ressurreição acontece. E há um povo que já está vivendo numa atmosfera tão grande, já está vivendo uma fé de rapto tão grande, que ele já não está olhando para a confusão que há no mundo. Não está preocupado, ele sabe o que está acontecendo. E talvez eu saia ali, na esquina, ou abra a porta da minha casa, e vem um casal de jovens em minha direção. E eu olho, e eu digo: Pai, é o Senhor. Mãe, você verá isso, irmão Isaac. Você verá isso, irmã Mary. Você tem queridos do outro lado? Diz irmão Branham: se a pessoa não tem desejo de ir para o céu, talvez não há nada no céu para ele ver. Eu tenho muito para ver ali. E a maior maravilha vai ser eu me ver ali, e ver meus queridos, e ver vocês ali, e nos ver ali. E quando nós ver um desses que partiu e ressuscitou, então saberemos que em pouco tempo nós seremos transformados. Seremos transformados e sumiremos deste mundo. Você acha que este acontecimento estampará os jornais? Não, há uma confusão muito grande acontecendo no mundo. O mundo não saberá. Os primeiros a notarem serão as virgens loucas, as virgens nécias, que não adquiriam azeite no tempo certo. Para que era o azeite na parábola de Jesus? O azeite era para colocar na lamparina, para produzir luz, revelação, para caminhar na hora escura, para saber onde estão caminhando. Esta revelação produz vida vivida. Vida vivida fora da revelação é simplesmente religiosidade. Muçulmano faz isso, Deus é amor faz isso, e qualquer um pode fazer isso através de ter um capricho. Não é capricho de ninguém que coloca a pessoa no rapto.
Não é a pessoa receber a revelação do dia, aceitar a palavra em seu dia, saber o que Deus está fazendo no seu dia, porque aquilo que Deus está fazendo no seu dia produz fé de arrebatamento. Não é a mensagem de ontem, não é a luz da manhã, é a luz do entardecer, é agora a luz da hora, a luz que brilhou. Aleluia. Então, amados, nunca se decepcione se está acontecendo alguma confusão. É cumprimento da palavra. Mas você está fora da confusão, porque fomos chamados para sair fora da confusão, fora da Babilônia. Sai dela, povo meu. Babilônia quer dizer confusão. Eu faço tudo para não entrar em confusão. Não quero confusão. Isso tira o seu foco. Não peguem briguinhas com incrédulos na internet, ou seja, onde for. Não, mantenha a tua fé, a tua posição. Se alguém quer ouvir, você fale. Caso contrário, mantenha o foco em Cristo, no rapto, na palavra. Estamos entrando nesse ano de 2014, não sabemos o que acontecerá. Temos datas importantes se cumprindo, não sabemos se o rapto acontecerá. Não temos o assídio do Senhor, mas se acontecer amanhã pela manhã, nós queremos fazer parte dele. E pela fé fazemos parte dele. Graças a Deus.